Sesimbra FM 103.9 CSB 709. Um minuto depois das 6, voltamos a falar sobre os efeitos da pandemia Covid-19. A Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto tem acompanhado com alguma preocupação os efeitos da pandemia no seio do movimento associativo popular, tendo já apresentado um plano de emergência nacional com um conjunto de medidas dirigidas às autarquias e ao governo e também feito algumas recomendações aos vários dirigentes associativos que estão espalhados um pouco por todo o país. A este propósito, junta-se agora a nós ao telefone a Augusto Flor, presidente da direção da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto. Olá, boa tarde, Augusto. Boa tarde. Boa tarde e obrigada desde já por se juntar a nós para podermos conversar um pouquinho sobre a situação atual e os efeitos desta pandemia Covid-19, nomeadamente aqui no seio do movimento associativo popular. E Augusto, podemos começar por perceber de que forma é que a Confederação tem acompanhado e apoiado as associações e coletividades filiadas, sabendo nós que mais de 90% encerraram as suas sedes e atividades ainda antes de ter sido decretado o primeiro estado de emergência, ou seja, há mais de 2 meses. Há aqui muita preocupação, não é, Augusto? É verdade, há de facto muita preocupação, porque, em primeiro lugar, dizer-vos que a Confederação tem uma função, que é a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, que no dia 31 de maio, portanto, no próximo domingo, completa 96 anos. Exatamente. E é exatamente por isso que o Dia Nacional das Coletividades é o dia 31 de maio. Bom, mas dizia eu que uma das funções da nossa Confederação é acompanhar o movimento associativo em todo o país. Sim. É evidente que temos uma especial atenção sobre as filiadas, mas nós representamos todo o movimento associativo popular, isto é, as 30 mil coletividades que estão identificadas pelo Instituto Nacional de Estatística, porque, primeiro, somos a única entidade que é transversal a todo o tipo de movimento associativo e somos também a única entidade que tem representação no Conselho Nacional da Economia Social, no Conselho Nacional do Desporto e também no SES, portanto, no Conselho Económico e Social. E as propostas que nós apresentamos não são para as filiadas, claro, são propostas para todo o movimento associativo, independentemente de serem pequenas, médias ou grandes coletividades. Bom, portanto, digamos, é evidente que tudo isto depois é complementado pelas federações desportivas, das respectivas modalidades, por federações como o folclore, ou as casas do povo, digamos, ou os cineclubes, ou o teatro, mas, digamos, é essa a nossa função. E, portanto, numa situação como aquela que estamos a viver, aquilo que nós fizemos foi identificar, portanto, fazer o diagnóstico dos problemas e dos impactos que esta situação estava a ter em relação, digamos, ao movimento associativo e, digamos, foi apresentar um conjunto de propostas, numa primeira fase propostas genéricas e numa segunda fase propostas já muito, digamos, pormenorizadas em relação a este movimento associativo. E como disse bem, mais de 90%, cerca de 93% das nossas coletividades encerraram as portas, encerraram as suas atividades entre o dia 6 de março e o dia 18 de março. 18 de março que foi quando foi declarado o primeiro estado de emergência. E, portanto, nós desta forma demos logo um grande contributo para que o Covid não se disseminasse, porque basta nós pensarmos que em Portugal estas 30 mil coletividades, digamos, movimentam em média cerca de 3 milhões de pessoas nas suas atividades, claro, em média, sim, e de forma regular. Ora, se estas pessoas ficaram confinadas, porque as coletividades ficaram encerradas e as atividades ficaram suspensas, este foi logo um grande contributo para que, digamos, neste caso a epidemia, não se pulverizasse, não se propagasse, exatamente. Pronto, portanto, é verdade que estamos encerrados desde essa altura. Vocês apresentaram então este plano de emergência nacional, já, pelo que sei fizeram também vários contactos, nomeadamente com a Direção-Geral de Saúde, também com o Governo. Já obtiveram algumas respostas concretas ou continuam sem respostas? Bom, as respostas são de vários tipos. Nós apresentámos propostas essencialmente a 2 entidades e fizemos perguntas a uma outra. Apresentámos propostas às autarquias. Sim. E, portanto, todas as câmaras municipais, as 308 câmaras do país, os 308 municípios, receberam as nossas propostas e muitas delas
ou já estavam a praticar, ou acharam interessantes as propostas que nós fizemos e passaram, digamos, a atuar junto do seu movimento associativo. Que no fundamental tinha a ver com 2 ou 3 questões. A primeira era que, tendo em conta que esta situação é uma situação excepcional, Sim. Os municípios deveriam ter verbas excepcionais, isto é, reforço dos orçamentos para o movimento associativo, para além daquilo que já estava aprovado e já estava previsto, porque, como sabe, os planos de atividades e orçamentos dos municípios são aprovados pelas assembleias municipais, normalmente em dezembro de cada ano, que antecede o ano seguinte. Portanto, como isto não estava previsto, era necessário haver aqui um reforço de verbas excepcional. Para quê? Para que os contratos, programa ou protocolos que já estavam estabelecidos não fossem prejudicados por isso. E, portanto, a proposta que nós fizemos foi, primeiro, que os municípios, neste caso as câmaras municipais, pudessem dar um apoio às pequenas e médias coletividades num determinado valor e que esse valor fosse reposto, por ser excepcional, fosse reposto pelo Orçamento de Estado nos orçamentos das câmaras. Portanto, esta é, digamos, uma grande medida que nós propusemos. Ora, temos a resposta da parte das autarquias, que muitas delas já, enfim, avançaram com essas propostas, outras não avançaram com a medida de um valor excepcional, mas anteciparam pagamentos dos contratos de programa ou dos protocolos que tinham estabelecidos e, portanto, no respeito, digamos, às autarquias, de uma forma geral, houve alguma resposta. No que respeita a estas questões, portanto, por parte do Governo Central, nomeadamente do Governo, não houve ainda resposta. Isto numa primeira fase. Na segunda fase, apresentámos propostas mais detalhadas, que tinham a ver com o pagamento das rendas, dos seguros, enfim, daqueles compromissos a que as coletividades não podem fugir, mas que as coletividades só conseguem satisfazer se tiverem receitas. Claro. Porque o movimento associativo funciona muito na base do equilíbrio orçamental. Isto é, tem receitas que suportam as despesas. Se há, digamos, falta de receitas por alguma razão, entram logo em desequilíbrio, entram logo em déficit. Não conseguem suportar as despesas, claro. Claro, portanto, e esse portanto, digamos, o movimento associativo não tem superávites, portanto, não tem lucros, não é? Que lhe permitam depois pôr dinheiro em banco e ter houve coletividades de centenas e centenas, digamos, com quem nós contactámos, que nos disseram, nós estávamos a arranjar dinheiro para fazer umas obras e neste dinheiro vamos ter que recorrer a esse dinheiro e as obras vão ficar adiadas por mais 2 ou 3 anos. Portanto, digamos, portanto, não é um dinheiro que está em banco para, digamos, para uma eventualidade que se desconhece, não. É um dinheiro que se está a juntar para uma necessidade que está identificada e, portanto, essa necessidade, digamos, agora vai ter que ser, a sua satisfação vai ter que ser adiada. Sim. E, portanto, digamos, isto é uma parte. A outra parte é aquilo no que respeita às grandes coletividades. E então aqui temos 2 questões. As grandes coletividades, em nosso entender, porque nós sabemos que para uma coletividade, isto independentemente das perdas que se deram e que nós temos registadas e que estimamos na ordem dos 395 milhões de euros desde o início do encerramento das coletividades. E nós, para arrancarmos, precisamos de 123 milhões de euros. Isto pode parecer muito dinheiro, mas só pode parecer muito dinheiro a quem não sabe o que é o movimento associativo. Exatamente. Porque quem sabe o que é o movimento associativo, estamos a falar de 30 mil coletividades, estamos a falar de 425 mil dirigentes a nível nacional, estamos a falar de coletividades em todos os bairros, numa média entre 10 a 12 por cada freguesia, estamos a falar, digamos, em 3 milhões de associados, estamos a falar, digamos, de um movimento muito grande, digamos, onde há muitos prestadores de serviços, não há muitos trabalhadores efetivos, porque ainda funcionamos muito na base do voluntariado. Exatamente. Sim. Mas temos muitos prestadores de serviços, não é? Muitas pessoas que prestam serviços ou vendem materiais ou equipamentos ou prestam serviço às coletividades. E, portanto, é um setor, digamos, estima-se que andará na ordem dos 4% do PIB. Portanto, é de facto um setor muito, muito importante. Portanto, digamos, esta paragem é uma paragem, digamos, que tem um impacto muito grande até na própria economia local. Exatamente. Pronto. Ora bem, aqui temos então temos 2 questões que são estas. No que respeita ao Governo, o que é que nós propomos muito concretamente? Primeira grande medida. As coletividades, e como eu há pouco estava a dizer, há coletividades que precisam de 350 euros por mês para funcionar e há coletividades que precisam de 80 mil euros por mês para funcionar, ou mais. E isto estamos a falar, e estou a falar, por exemplo, neste momento, em exemplos aqui, por exemplo, no nosso distrito de Setúbal. Nós temos coletividades com mais de 100 trabalhadores, com 120, 130 trabalhadores. Exato, sim. Não é? E depois temos coletividades
que quem abre a porta, fecha a porta, limpa o bar, atende no bar, faz as iniciativas, portanto são dirigentes associativos voluntários que não têm, por exemplo, nenhum trabalhador, quer dizer, têm prestadores de serviços, ou têm, digamos, mas não têm trabalhador nenhum a cargo. E então nós propusemos duas coisas. Uma delas é que, ou fosse criada uma linha de crédito, uma linha de financiamento, mas de crédito, para ser paga pelas coletividades, até ao valor de 100 mil euros por coletividade. Para quê? Para fazer face às despesas que vêm aí no imediato e que as coletividades, neste caso estamos a falar de coletividades já com trabalhadores e não têm meios para o fazer. E como é que isto seria feito? As coletividades fariam um contrato com uma entidade bancária, que nós sugerimos que sejam ou entidades da economia social, o caso do Montepio ou da Caixa de Crédito Agrícola, ou o Banco do Estado, a Caixa Geral de Depósitos. E porquê estas entidades? Porque no nosso entender, essas entidades seriam aquelas que estariam mais sensibilizadas para perceber esta necessidade do movimento associativo. Vamos supor que uma coletividade precisaria de 100 mil euros, contrataria 100 mil euros, daqui até dezembro não faria qualquer pagamento, começaria a fazer pagamentos em janeiro e poderia levar a pagar 36 meses. Portanto, tinha 3 anos para pagar esses 100 mil euros. Isso teria uns juros. Portanto, essas entidades, apesar de tudo, têm que receber juros desse dinheiro, certo? Ora, o que nós propomos é que a coletividade paga aquilo que pede e o Estado, através do Orçamento do Estado, paga os juros a essas entidades. E, portanto, teríamos aqui um apoio do Estado Central e do Orçamento do Estado, não para pagar a fundo perdido aquilo que foi pedido, mas apenas para pagar os juros. Bom, se estas coletividades, depois das contas serem feitas, se estas coletividades funcionarem, aquilo que elas vão gerar, exato, sim. Portanto, aquilo que elas vão gerar nesses 3 anos, vão pagar em dobro ou em triplo os juros que o banco vai pagar a essas 3 entidades. Que o Governo iria pagar aos bancos dessas 3 entidades. Portanto, digamos, a única questão que nós pedimos é que não nos obriguem a pagar juros quando há outras entidades do país, e todos nós ouvimos isso todos os dias, que pedem aos milhares de milhões de euros para empresas que são empresas de capital e que têm juros e que distribuem dividendos e que pagam, digamos, salários altíssimos. Não são salários, são ordenados, que é outra coisa. Altíssimos, digamos, a administradores, enfim, e outro tipo de pessoas. Portanto, aquilo que nós propomos é isto. E propomos uma outra medida, que é aquela parte que a empresa, ou seja, que a entidade empregadora, neste caso a coletividade, paga ou tem que pagar aos trabalhadores que são em layoff, ou layoff parcial ou layoff total, essa parte também fosse paga pelo Orçamento do Estado, neste caso pela Segurança Social. Porquê? Porque esses trabalhadores, e atenção, estamos a falar em trabalhadores das coletividades, não estamos a falar em pessoas que prestam serviços e que passam recibos verdes ou que passam faturas às coletividades. Esses já têm o seu mecanismo próprio. Mas aqueles que são trabalhadores, imagina uma coletividade que tem 100 trabalhadores e coloca 50 trabalhadores em layoff, portanto é um layoff parcial. Sim. E a coletividade tem que pagar 1/3 dos 70% que esse trabalhador recebe. Ora, esse terço, na nossa opinião, deve ser pago pela Segurança Social, para que a coletividade não tenha que estar a pagar um vencimento a uma pessoa, neste caso uma parte de um vencimento a uma pessoa que não está a trabalhar. Porquê é que nós achamos que deve ser assim? Porque a nossa Constituição consagra que este setor da economia social onde nós estamos inseridos deve beneficiar do princípio da discriminação positiva. E, portanto, o princípio da discriminação positiva não é pôr-nos ao lado das empresas. Exatamente. É dar-nos mais condições, porque nós não temos fins lucrativos. Portanto, ninguém pega no dinheiro que possa sobrar no final do ano e mete na algibeira. Esse dinheiro continua a ficar na coletividade e é reinvestido numa atividade económica e social que a própria coletividade desenvolve. E também não esquecendo, Augusto, que as coletividades não são empresas, não são escolas, não são estabelecimentos comerciais, portanto acabam por ser um pouco de tudo, não é? O que existe na sociedade. Sim, porque a nossa função é uma função essencialmente preventiva, utilizando o quê? Utilizando a cultura, o recreio e o desporto. Isto é, a nossa sociedade de 10 milhões de habitantes, independentemente do ponto de vista social daquilo que cada um é, onde está inserido, estes 10 milhões de habitantes, portanto, têm serviços que são prestados pelo Estado e têm serviços que são prestados por entidades privadas, obviamente,
Portanto, o Estado, como entidade pública, tem que prestar um conjunto de serviços, e há serviços que o Estado não consegue prestar porque não consegue chegar lá em termos de rede. Então, quem é que presta esses serviços? A sociedade civil organizada, neste caso, de forma social, como são o caso das coletividades, ou as misericórdias, ou as IPSS, Exato. ou as casas do povo, ou por aí fora. Portanto, quando somos nós a substituir o Estado ou a complementar o Estado nas suas funções sociais, o Estado tem que nos pagar aquela parte em que nós os substituímos. Não paga o meu trabalho voluntário, nem paga a minha disponibilidade, não é? Mas paga, digamos, as despesas com as atividades que eu tenho para, digamos, desenvolver essas atividades em substituição do próprio Estado. Portanto, é por isso que, digamos, sendo uma competência do Estado e o Estado não podendo, eu aqui quando me refiro ao Estado, refiro ao Estado de uma forma geral. Sim, claro. E não estou a referir ao Estado neste momento da Covid ou a este governo. Foi sempre assim e muito provavelmente irá continuar a ser assim nesta situação e neste país e neste regime em que vivemos. Portanto, essas necessidades só serão satisfeitas numa complementaridade e numa relação de complementaridade entre o Estado enquanto entidade pública e representante e gestora dos recursos públicos, todos nós, e, digamos, a componente social, que são as coletividades, enfim, e todas as outras áreas sociais. Portanto, Ainda falando aqui neste plano de emergência nacional e pegando aí nas suas palavras e nas medidas que referiu concretamente da parte do Governo, percebo então que neste momento a maior preocupação será mesmo com as grandes coletividades. Já existe alguma resposta ou continuam aqui na dúvida? Não existe resposta e já agora dizer, nós apresentámos duas propostas. Uma delas, a 2 de Abril, que foi para o Sr. Primeiro-Ministro, e soubemos que ele depois enviou essa proposta para a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Não obtivemos qualquer resposta a essa proposta de 3 medidas que nós apresentámos a 2 de Abril. Enviámos depois uma segunda proposta, e essa proposta já foi, enfim, muito mais desenvolvida, com muito mais pormenor, agora a 11 de maio, isto no seguimento de uma reunião que a própria Confederação promoveu com o Conselho Nacional do Associativismo Popular, que é uma plataforma informal de todas as federações e confederações a nível nacional que tem a ver com o nosso movimento associativo. Portanto, somos nós que coordenamos e que dinamizamos essa plataforma e enviamos essa proposta já conjunta. Portanto, já não, enquanto que a primeira proposta foi uma proposta só da Confederação, esta é uma proposta da Confederação, mas já com o apoio, com a colaboração, digamos, do Conselho Nacional do Associativismo Popular. Esta proposta já não foi só para o Primeiro-Ministro. Foi para o Primeiro-Ministro, foi para o Presidente da Assembleia da República, que neste caso fará seguir essas propostas para os respectivos partidos e grupos parlamentares da Assembleia, que é o que costuma ser, foi para a Associação Nacional de Municípios, foi para a Associação Nacional de Freguesias e foi para o Sr. Presidente da República. E, portanto, estas propostas já abrangem outro tipo de instituições, de forma a sensibilizar estas instituições com os dados, com os números e com as propostas e com as medidas que nós apresentamos. Como não obtivemos resposta também, só obtivemos resposta da Associação Nacional de Freguesias, com quem já reunimos, o que é que nós fizemos? Pedimos de seguida audiências ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Sr. Presidente da República. E hoje mesmo tive um contacto para o meu telemóvel da casa, digamos, da assessora, digamos, do Sr. Presidente da República, a dizer que nos vai receber dentro de dias. Portanto, digamos, o Presidente da República vai receber a Confederação Portuguesa das Coletividades no sentido de portanto, ficar a conhecer ainda melhor, digamos, a situação e, naturalmente, vamos procurar também o apoio dele e o parecer dele sobre esta questão e a intervenção dele para que isto possa ser feito. Por uma razão que tem a ver com isto. Se nós pensarmos bem, nós já tivemos 2 estados de emergência, 2 estados de calamidade, e no final desta semana vamos passar a uma nova fase. Ou seja, o segundo estado de calamidade está declarado até às 24 horas do dia 31 de maio. Que é dia 31 de maio, até domingo. O que significa que na segunda-feira já teremos uma nova situação. Neste momento não podemos dizer qual é, mas se as coisas continuarem, digamos, no andamento que têm tido, portanto vai haver um maior desanuviamento das medidas, vai haver menos compressão, portanto vai haver um maior desconfinamento,
vão manter-se as regras, até porque o Covid não está de facto ultrapassado. Exato, sim. Mas nós temos de ter em conta uma coisa, a nossa história mostra-nos que mesmo quando nós somos colocados perante grandes catástrofes, passado algum tempo as coisas caem no esquecimento. E portanto nós ou atuamos agora e exigimos agora aquilo a que temos direito, ou daqui a 15 dias, 1 mês, 2 meses ou 3 meses, já ninguém se lembra, digamos, do movimento associativo, daquilo por que nós estamos a passar, das dificuldades e, portanto, digamos, temos receio de vir a cair no esquecimento. E por isso é que pedimos estas audiências a estas duas entidades, digamos, de representação, uma o Presidente da República e outra o Primeiro-Ministro. E já que referiu que já reuniram com a Associação Nacional de Freguesias, podemos saber qual foi o resultado dessa reunião? Sim, a reunião foi bastante profícua. O próprio Presidente da Associação Nacional de Freguesias, para além de ter, digamos, subscrito e considerado bastante pertinentes e até oportunas as propostas que são feitas, embora as propostas não são feitas às freguesias, são feitas aos municípios. Aos municípios, sim. Portanto, o Presidente da ANAFRE reconheceu que as próprias freguesias estão neste momento já a dar muito apoio, porque são uma entidade que, por exemplo, dentro do município, estão ainda mais perto das coletividades do que a própria Câmara. Sim, isto há aqui sempre um problema de distanciamento, digamos, distanciamento, não é distanciamento social, mas ou seja, é um distanciamento físico e geográfico e digamos, de espaço espacial, mas que no fundo também acaba por ser um distanciamento, ou há um distanciamento ou há uma aproximação social. E, portanto, as freguesias têm uma aproximação social muito grande com as coletividades. Os municípios também têm, mas isto não terá tanto, se calhar, a ver com as forças políticas, terá mais a ver com o perfil das pessoas que estão à frente, digamos, das respectivas autarquias e, portanto, não parece, a mim não parece, até da experiência que tenho, não parece que seja um problema do partido A, B, C ou D, mas é, de certeza absoluta, sempre um problema, digamos, que tem a ver com a forma, desde logo com a forma como um poder local, que são as autarquias, olham para o outro poder local, que são as associações e as coletividades. Sim. Porque se não as virem como um poder, se as virem como uns desgraçadinhos, como uns carolas que andam para ali a fazer umas coisas, portanto, isso é um conceito. Agora, se os virem de facto como parceiros e como um poder que tem, digamos, capacidades, tem formas de influenciar a sociedade, de melhorar a sociedade, melhorar as condições de vida das pessoas, portanto, esse trabalho pode ser muito útil e essa visão pode ser muito útil para, de facto, haver um desenvolvimento de trabalho em parceria. Mas de uma forma geral, todo esse trabalho em parceria acontece a nível nacional, não é? Há aqui uma interligação muito grande entre o movimento associativo e o poder local. Sim, claro, até por razões históricas. Sim. Basta nós pensarmos que eu sou dirigente associativo, este ano faço 50 anos de dirigente associativo. Era bom que fosse de vida, mas não é. É já de dirigente associativo. E aqui o que lhe posso dizer é que da minha experiência, quer dizer, eu passei, aliás, entrei para o movimento associativo para a altura da Guerra Colonial e, portanto, digamos, esse é um momento interessantíssimo e importantíssimo para o movimento associativo. Mas o momento do 25 de Abril e das liberdades e das conquistas e tudo aquilo é um outro momento muito importante. Porque grande parte das pessoas que foram para as autarquias, quer logo nos dias 26, 27, 28 de Abril, quer depois nas primeiras eleições que se realizaram em 1976 para as autarquias, eram dirigentes associativos. E, portanto, mas pelo país todo. Sim. País todo. E, portanto, porquê? Porque eram as pessoas que já estavam experimentadas no trabalho coletivo, tinham experiência de organizar orçamentos, de realizar assembleias, de decidir, de tomar decisões, de ter iniciativa para realizarem, portanto, eventos, portanto, e essas pessoas foram as primeiras a ir para o movimento, do movimento associativo, portanto, para as autarquias. Ora, o que é que sucede? Claro, com o passar dos anos isto também se foi alterando, mas muitos desses dirigentes, quando acabavam os seus mandatos, voltavam às coletividades. Depois saíam das coletividades, voltavam às autarquias. E, portanto, há aqui um processo de relação de grande proximidade, porque em muitos casos nós temos dirigentes associativos, são autarcas e autarcas que são dirigentes associativos. Sim. Portanto, compreendem muito bem esta realidade. Claro. Não é a mesma coisa de alguém que está para ali em São Bento, ou sei lá, ou num sítio qualquer e nunca passou por isto. Portanto, os autarcas são pessoas que conhecem muito bem esta realidade do associativismo. E, portanto, essa proximidade também resulta também disso, não resulta só de uma questão de estarem mais próximos do ponto de vista do território, não é? Augusto, no entender da Confederação, o movimento associativo já poderia ter iniciado o seu
desconfinamento, nomeadamente com a reabertura parcial das redes sociais? Bom, se olharmos tecnicamente para as duas resoluções do Conselho de Ministros, portanto a de 17 de maio. A 17 de maio foi a última. Sim. Ou a outra anterior, não podiam. Ou seja, é claro que a Direção-Geral de Saúde, que também aconselha o Governo para elaborar depois essas resoluções, torna claro que não é possível. E compreende-se o porquê. Porque quando esta gente toda voltar ao trabalho, chamemos assim, ao trabalho associativo, isto pode gerar, digamos, uma onda de 400 e tal mil dirigentes nas coletividades e de milhões de pessoas a participarem em atividades. Ora, isto tem que ser muito bem acautelado. Claro. E foi por isso é que nós, em determinado momento, solicitámos em carta expressa à Senhora Diretora-Geral da Saúde que nos indicasse as recomendações específicas para este setor. Fizemos isto a 2 de maio. Não obtivemos resposta. E por isso mesmo é que continua a aconselhar os dirigentes a que não reabram as coletividades até 31 de maio sem terem uma autorização por parte das autoridades locais, não é? Exatamente, fez uma corretíssima interpretação. Ou seja, não, é evidente, a Confederação não pode dizer aos colegas dirigentes: opá, vocês acham que têm condições para abrir, abram as coletividades e andem para a frente. Não pode ser. Pois, exato. Nós, portanto, não podemos recomendar isto. O que é que nós devemos recomendar? Primeiro, é que cumpram aquilo que está estipulado na resolução do Conselho de Ministros. Ponto. Segundo, é que comecem a preparar o seu regresso à normalidade. Mas não o podem fazer antes do 31 de maio. Isso todos nós sabemos. E, portanto, não o devem fazer. Mas podem fazer uma coisa que é esta, porque há muitas coletividades. Eu dou um exemplo que é muito clássico, que é este. As coletividades têm atividades estatutárias, são aquelas que estão nos estatutos, que são as atividades culturais, criativas e discutivas. Mas depois tem outras atividades que são permitidas pela lei, mas não são estatutárias. Um bar. O bar, normalmente, é um espaço que está dentro de uma sala de convívio que se chama a sala do associado. Exato, sim. Esse bar, em média, chega a representar cerca de 50% a 60% na estrutura de receitas da coletividade. Ou seja, aquele bar existe para suportar as atividades que dão prejuízo, chamemos assim, ou seja, que não são rentáveis à coletividade, mas que a coletividade tem que as continuar a desenvolver. O caso de uma banda filarmónica. Uma banda filarmónica, deixe passar o termo, porque isto dito pelo Presidente da Confederação pode parecer um bocado estranho, mas uma banda filarmónica, dá mais prejuízo, ou seja, tem mais despesas do que receitas. Mas a banda filarmónica é necessária. Não só para a aprendizagem da música, mas para todas as atividades que uma banda filarmónica pode ter, desde a escola de música e para aí fora. Ora, se ela não tiver, um suporte financeiro, esse suporte financeiro é dado por quê? Por exemplo, uma parte do dinheiro do bar já dá para pagar as despesas a maestros, a professores de música, a instrumentos, a fardamentos, enfim, a tudo aquilo que suporta. Eu estou aqui a dar o exemplo de uma banda de música, de uma filarmónica, mas podia dar inúmeros exemplos. Portanto, essas atividades que não são estatutárias são muito importantes do ponto de vista financeiro, mas também são do ponto de vista social. Exatamente, sim. Basta nós pensarmos numa questão, que é, nós temos 30 mil coletividades a nível nacional. Se metade destas coletividades, só metade, está aberta todo o dia, tem um bar aberto, e aí passam praticamente todos os dias, 10, 12, 15 associados, normalmente mais idosos, que jogam à carta, jogam ao dominó, jogam às damas, bebem o seu cafezinho, vê lá a Sport TV, aquela coisa toda. Estamos a falar, deixe passar o termo, se calhar em 15 mil centros de dia. Mas são centros de dia que não têm contrato nenhum com a Segurança Social, portanto a Segurança Social não mete ali um cêntimo. É a coletividade que desempenha esse papel na sociedade, sem qualquer encargo para o Estado e sem qualquer encargo para a Segurança Social. Mais, toda a despesa que essas pessoas fazem, estão a pagar IVAs. E estão a pagar IVA a 23%. Portanto, isto para nós percebermos. Ora, o que sucede é que nós temos bares, peço que tomem isto em conta, nós temos bares que têm uma porta aberta para a rua. Ou seja, não depende de outras atividades para estarem abertos. Sim. E, portanto, é como se fosse o café ali da frente, do Sr. António, ou da família Silva, ou coisa que o valha,
e que, portanto, tem que pagar os impostos, tem que ter os mesmos requisitos, tem que ter as mesmas licenças, faz tudo como se fosse o outro da frente. Mas que nesta altura, como está ligado a uma coletividade, ele não pode abrir. Portanto, os outros já estão abertos, em vez de terem lá 12 pessoas, só podem ter 3, mas já estão abertos, e estes nem tão pouco podem estar abertos. Que é isso que acontece atualmente, não é? Pelo menos até 31 de maio. Exatamente, que é o que acontece atualmente. Ora bem, nós pensamos que nesta altura, quando começamos a olhar para aquilo que já pode funcionar, para aquilo que já está a funcionar e para aquilo que se prevê que venha a funcionar a partir do dia 1/6, a partir da próxima segunda-feira, nós começamos a pensar, e eu acabei há meia hora a reunião com a direção, por via Zoom, claro, ainda fazemos as reuniões todas por via Zoom, estamos em teletrabalho desde o dia 18 de março. Portanto, aquilo que nós entendemos é que estamos na altura certa de apelar ao Governo e à Direção-Geral de Saúde que encontre um conjunto de medidas que permitam ao movimento associativo começar a funcionar. Desde logo, porque há uma grande necessidade que esses espaços comecem a funcionar, porque as pessoas sentem essa necessidade. Exatamente. Principalmente os associados mais antigos, não é? Exatamente, mas também temos que ter mais cuidado porque são o grupo de risco. Claro. Também temos que ter isso presente. Mas por um lado, por essa grande necessidade que é a necessidade dos associados, que é a necessidade dos dirigentes, que é a necessidade de retomar algumas atividades, por um lado. Por outro lado, por razões financeiras e económicas, portanto, é necessário retomar a atividade financeira e económica do movimento associativo, porque já estamos a ver que ou tarde virão ou não virão os apoios necessários, e portanto é necessário que o movimento associativo, portanto, desenvolva essas atividades. E em terceiro lugar, e que não é menos importante, é porque, digamos, é a atividade cultural, recreativa e desportiva que vai dar um ânimo, vai dar uma autoestima, vai levantar a moral, digamos, destas populações que estão, digamos, neste momento muito cansadas dos confinamentos, do estar em casa. Portanto, nós precisamos dar aqui uma volta do ponto de vista da psicologia, chamada psicologia social, ou da psicologia comunitária. Portanto, nós precisamos dar aqui uma volta para que, digamos, as pessoas tenham, digamos, um outro estado de espírito, vivam com mais alegria, vivam com mais felicidade, e isso pode ser trazido pelo movimento associativo. Mas quando começar a haver então o regresso e a reabertura do movimento associativo, esperemos nós, a partir de segunda-feira, de que forma é que o próprio movimento associativo vai ser influenciado pelas recomendações e por todas as regras que nós temos que seguir a partir de agora? Nomeadamente do distanciamento social. Estou a lembrar-me daquelas coletividades que têm várias atividades em que não é possível manter o distanciamento social, e isso não vai poder acontecer, não é? Esta situação é muito dinâmica. Ela não é só dialética, ela é muito dinâmica. Isto é, se nós olharmos para trás, aquilo que não se fazia há 15 dias atrás faz-se agora. E, portanto, 15 dias depois, ou seja, na próxima segunda-feira, nós vamos ter novidades em relação àquilo que foi, digamos, de 17 de maio. Portanto, isto é muito dinâmico. Portanto, eu neste momento, a única coisa que posso dizer é que há muitas atividades que podem vir a ser reabertas e podem vir a ser desenvolvidas. Muitas. Não todas, obviamente, não todas. Mas o próprio tempo e a própria experiência também ditarão, e enfim, o bom senso das pessoas também, a ditar aquilo que há de ser necessário. O que era importante era que o movimento associativo não ficasse esquecido no meio, digamos, destes setores todos que vão reabrindo pouco a pouco. Os cabeleireiros primeiro, depois este e depois os outros, e portanto nós já começamos a ouvir falar, digamos que há certas atividades recreativas e de ar livre que já podem ser desenvolvidas. Portanto, há um conjunto de atividades. Portanto, o movimento associativo é tão diverso, tão diferente, tão especial, que há muita coisa que pode ser feita e há outras que muito provavelmente, se calhar nesta primeira fase agora, não poderão ser feitas. Mas há de vir um momento em que elas vão ser feitas também, tal como as outras. Mas o que é preciso é iniciar. Será não sempre... Diga. Agora, o que é o seguinte, vamos aqui a um cenário possível. Vamos supor que no próxima quinta-feira, na reunião do Conselho de Ministros, é feita a discussão, é feita a avaliação e a discussão destes 15 dias, e se decide, enfim, há aqui duas hipóteses: ou continuar o estado de calamidade com outras medidas menos severas, ou manter o estado de calamidade com as mesmas medidas. Eu acredito mais nesta primeira hipótese, que é ou não continuar o estado de calamidade, pode já não se justificar,
ou manter o estado de calamidade com medidas menos severas. Bom, vamos supor que é assim. E, portanto, eu acho que ainda assim o ideal é que os dirigentes associativos, e aproveito para mais uma vez alertar para isto, se tiverem dúvidas, recorram às autoridades locais. Era isso que eu ia perguntar. Será sempre necessário fazer isso, não é? É sempre necessário. Porquê? Porque são as autoridades locais que, em última instância, fiscalizam, exato, passam, portanto, fazem as contraordenações, passam as coimas e fazem, através da contraordenação, os processos, desenvolvem os processos crime contra os dirigentes associativos por desobediência. Portanto, são essas autoridades locais que têm que ser chamadas a intervir antes das coletividades abrirem. E, portanto, eu recomendo aos colegas dirigentes associativos que, antes de qualquer atividade ou antes de qualquer reabertura extemporânea, façam um pedido ou à PSP, ou à GNR, ou à Autoridade Nacional de Proteção Civil, ou à Autoridade Local de Proteção Civil, que neste caso são os Serviços Municipais de Proteção Civil, ou à Câmara Municipal, exato, sim, não é? Ou à Delegação de Saúde, e digam, no nosso caso concreto, a nossa coletividade tem isto, isto e isto, desenvolve esta e esta atividade. Diz o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente não pode fazer. As nossas instalações têm X metros quadrados, são em recinto coberto ou são em recinto descoberto, o que é que nós podemos fazer? E é isto que dá segurança aos dirigentes associativos. Quem fizer isto não vai ter problemas a seguir, com certeza absoluta. Muito bem. Quem não fizer isto pode vir ter problemas. Exatamente. Portanto, a recomendação será sempre essa, não é? Sempre consultar as autoridades locais antes de reabrir, seja que coletividade for a nível nacional. Já falámos há pouco também que este é o mês do movimento associativo, não é? Dia 31 de maio é o Dia Nacional das Coletividades, mas também o aniversário, são 96 anos da Confederação Portuguesa das Coletividades. De que forma é que vão assinalar-se estas duas datas? Bom, o que estava previsto era, bem, em primeiro lugar, o Dia Nacional das Coletividades, que é ao mesmo tempo o dia de fundação da, então, Federação, que hoje é uma Confederação, em 1924, 31 de maio de 1924, portanto, as duas datas comemoram-se no mesmo dia, porque uma data, ou seja, o Dia Nacional das Coletividades resulta de ser exatamente o aniversário da Confederação. Bom, aquilo que nós tínhamos previsto era, digamos, um conjunto de iniciativas a nível nacional, através das nossas associações concelhias, das nossas federações distritais, que são estruturas descentralizadas, de coletividades que tinham inúmeras atividades, digamos, para desenvolver, que isso acontece todos os anos, quer no país, quer no estrangeiro. Bom, este ano tudo isso foi reduzido a 2 ou 3 atividades. Bom, uma delas, uma saudação nacional que foi hoje divulgada e está a ser distribuída hoje. Sim, nós também já recebemos aqui. Portanto, já devem ter recebido também, pronto, essa saudação nacional, pronto, que parece-nos que é essencial, por um lado. Por outro lado, estamos a preparar iniciativas que têm a ver com atividades que podem ser feitas à distância, como conferências e, sobretudo, vai haver uma tarde de fado, mas vai ser apenas 1 hora, é uma tarde que vai ser só 1 hora, na Voz do Operário, mas que vai ser divulgada, portanto, em direto, digamos, pelos canais do YouTube, pelas redes sociais, onde também será feita uma breve saudação da Confederação a todo o movimento associativo. Temos uma conferência, digamos, internacional com os nossos colegas que estão na diáspora, e estamos ainda a reunir um conjunto de elementos que têm a ver com uma valorização que nós queremos fazer das nossas coletividades centenárias que têm, digamos, os seus nomes inscritos na toponímia vindo dos municípios. E, portanto, são estas 3 iniciativas. Nós tínhamos previsto, e é evidente que este ficou adiado, um grande espetáculo, digamos, a ser feito na Figueira da Foz, no Casino Figueira, que são nossos parceiros, e, portanto, a Câmara Municipal da Figueira da Foz, mais o Casino Figueira, mais a nossa Associação Concelhia da Figueira da Foz, mais a Confederação. Tínhamos e temos um espetáculo completamente programado e montado. É evidente que não se vai realizar porque o próprio casino, pelo menos até ao dia 31 de maio, está fechado. Está fechado, portanto, ficará para outra oportunidade, mas esse seria, digamos, a grande iniciativa nacional, que neste caso será, digamos, este conjunto de outras iniciativas que eu falei.
Muito bem, Augusto, muito obrigada por este seu esclarecimento. Nós aqui vamos também continuar a acompanhar o trabalho que a Confederação tem vindo a fazer e que continua a fazer, e por isso, a qualquer altura, se calhar poderemos voltar a falar quando houver mais novidades. Pode ser, Augusto? Com certeza, estamos inteiramente disponíveis, até porque nós achamos, não é tanto por nós, pela Confederação, mas os milhares de dirigentes associativos que estão espalhados por esse país, e agora em particular aqui no Distrito de Setúbal, no Concelho de Sesimbra. Aqui em Sesimbra temos bastantes coletividades e associações. Sim, nós conhecemos muito bem, eu também conheço muito bem o movimento associativo sesimbrense, mas merecem, digamos, ter, digamos, o reconhecimento, o conhecimento e o reconhecimento da sociedade. E isso só se consegue por duas formas. Uma delas é pela atividade que nós empenhamos no dia-a-dia. Outra é pela divulgação e pela promoção que pode ser feita pelos meios de comunicação social. E neste caso, a rádio Sesimbra FM, portanto, está aqui a desempenhar um papel muito importante para o movimento associativo, que eu quero agradecer em nome de todo o movimento associativo. Obrigada. Quero desejar as maiores felicidades e, naturalmente, coragem e confiança, porque, digamos, havemos eu costumo dizer nas reuniões em que tenho participado que, apesar da gravidade da situação, isto não deixa de ser um episódio nas nossas vidas, claro, e um episódio na vida do movimento associativo e da nossa sociedade. Portanto, nós havemos naturalmente de continuar cá, portanto, com toda a força e com toda a confiança no futuro. É mais um episódio para ser superado, não é? E continuar em frente. Augusto, muito obrigada, bom trabalho, e vamos mantendo em contacto, e quando houver novidades estamos aqui também para divulgá-las junto dos ouvintes e, neste caso, dos dirigentes associativos aqui do Concelho de Sesimbra. Bom trabalho e até à próxima, Augusto. Obrigada. Muito obrigado, igualmente. Obrigada. Sesimbra FM 103.9 CSB 709.